Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Você pode abrir comigo a sua Bíblia, livro de Atos. Quero ler com os irmãos o capítulo 6. Atos, capítulo 6. Leremos do verso 1 a seguir. E enquanto você encontra, eu quero desde já louvar a Deus pelo privilégio de retornar a essa casa, ministrar em uma data tão importante como essa. E quero fazer menção da vida do pastor William, a pastora Vanessa, gratidão pelo carinho do convite, a honra a mim dispensada. Também o pastor Cid, a pastora Joana, Deus continue abençoando, usando para a glória dele. Louvar a Deus pela sua vida. Quando me fizeram o convite, eu particularmente gosto muito de ouvir as histórias da igreja. Quando eu estou em uma mesa em que tem alguém que faz a obra há muitos anos, eu não perco tempo, eu me calo para ouvir. Porque, se você for pensar o que a igreja viveu para chegar até aqui, quantos cultos, quantas situações, quantas almas alcançadas. E nós precisamos, como igreja, nos atentar para a palavra e observar as obras que funcionaram e aquelas que deram errado. Porque tem muita gente que faz obra, mas a obra não gera bom fruto. Então, 55 anos de igreja é porque tem dado bons frutos, porque o Senhor tem sustentado a casa. E a forma de se fazer a obra é determinante para que a gente veja o fruto resplandecer. Pensando nisso, que o Espírito trouxe ao meu coração, eu quero ler com vocês esses versículos, Atos, o início da igreja. Diz assim, capítulo 6, verso 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de um homem chamado Filipe. Como eu disse para os irmãos, a Bíblia nos traz relatos de pessoas que fizeram a obra, mas que as coisas desandaram. E a Bíblia nos traz relatos de pessoas que fizeram a obra e colheram bons frutos. Quando eu comecei no ministério da palavra, como o pastor mencionou nessa noite, eu sou formada em Direito, trabalhei durante 10 anos no Fórum da Comarca de Anicuns, fui assistente de juiz de direito e secretária do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca. Não venho de família cristã, eu tenho 39 anos e me converti aos 16. Minha mãe não cria em Deus, eu nunca fui levada a nenhum tipo de igreja. Eu tinha uma avó, o meu avô era católico e umas 2 vezes na vida eu entrei na igreja católica. Um dia, cansada de ver os meus pais brigarem, ouvi um convite da Assembleia de Deus de Madureira, lá da cidade de Anicuns, de onde morei até 1 ano atrás, dizendo que se você estava cansado de ver os seus pais brigando, se você estava cansado de problema na sua família, que você fosse no culto, que Deus poderia mudar. Eu me levantei e escutei que era na quinta, pus a minha roupa e fui para a Assembleia de Deus.
Lá é um templo muito grande, me sentei nos últimos bancos, nunca vou me esquecer desse culto. Não entendia muito bem o que eles faziam, como oravam, mas eu gostei daquele lugar. E eu, de lá, para a glória de Deus, nunca mais saí. Porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. O que eu quero te dizer com isso é que a igreja funciona por meio de pessoas. A igreja, a instituição igreja, a igreja do Senhor, ela trabalha sempre por meio de pessoas. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Eu gostaria que você saísse daqui consciente disso. Há uma ordem que Cristo nos deu: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos fazer isso durante a vida toda sem nunca usar o microfone. Nós somos a voz do Senhor aonde nós estamos, na nossa casa. E quando eu entendi isso na igreja, eu percebi que os meus pais não iam no culto, mas eu poderia ser a Bíblia da minha casa. E eu chegava e falava para minha mãe, e minha mãe falava assim: aqueles crentes é doido. E eles estão fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. E ela dizia: agora você vai usar aquelas roupas esquisitas de Maria Mijona, de saia de crente, com aquele trem feio. A minha mãe odiava crente. Mas quando eu li essa palavra, eu entendia que há um poder dessa palavra quando ela é levada para dentro de uma casa. Você precisa entender que você é o instrumento que Deus quer usar na terra. E para isso, eu gostaria que você aprendesse a como fazer a obra. Porque tem muita gente que faz a obra, mas a motivação com que a gente faz é determinante para o tipo de fruto que a gente vai alcançar. E a Bíblia vai dizer que Atos é o início da igreja, a igreja formada como instituição. E o texto diz para nós, Atos 6:1, que começou a ter problema na igreja. Irmão, aonde reúne gente tem problema. Gente é insuportável. A hora que você vai mexer, na hora do culto nós temos uma cara de gente boa, é assim ou não é? Todo mundo é centrado. Tem uns que não disfarçam, ele já tem cara azeda, assim, mas tem uns, a maioria consegue disfarçar. E aí a igreja começou aqui. E nós vamos ver que a Bíblia diz assim que houve uma murmuração. O primeiro problema registrado na igreja. Alguns irmãos, o texto deixa claro para nós, começam a reclamar que as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas em detrimento às viúvas daqueles que era o povo do Senhor ali de Jerusalém e da região. Então já começou aquele negócio assim: isso não é da nossa geração. Nossa, achei que fulano foi melhor tratado que eu. Parece que o filho do fulano senta na cadeira mais da frente. Parece que quando a irmã pegou o salgado da irmã fulana, não sei, parece que gostam mais dela, o salgado dela era maior que o meu, a vaga que foi deixada. Isso é muito antigo. E aí começa o problema. E quando começa o problema, por quê? Porque nós vimos que a igreja, que era cerca de 120 mil pessoas, passou para 5 mil pessoas. Quanto mais gente, mais problema. Eu queria que você anotasse que ministério é chamado para resolver problema. Eu não sei porque as pessoas acham que ministério é honra, que ministério é fama, que ministério é vida boa. Ministério é um chamado para curar a gente, para levar a palavra, para levar cura. E até que essas pessoas sejam curadas, nós damos muito trabalho. Você imagina quando começou isso aqui? O pastor falando, as primeiras reuniões. Gente, é maravilhoso, porque a igreja, ela tinha tudo para dar errado. Igreja é um lugar onde se junta gente de tudo quanto é tipo, que não é parente, porque o parente você suporta porque ainda tem sangue seu. E aí não tem jeito, você tem que aprender a conviver. Agora você pega um amontoado de gente socialmente diferente, economicamente diferente, culturalmente diferente, e embola tudo no lugar. E esse povo vai tudo trabalhar, ninguém recebe para trabalhar. É voluntário. E aí um manda no outro. Gente, falando da igreja assim, sem você perceber que é o Espírito Santo que conduz ela, ela parece um lugar onde tudo daria errado. E aí alguém se mete a ser o líder. Porque as pessoas não obedecem nem quem anda pagando eles para trabalhar. E aí vai obedecer gente que... Entendeu, irmão?
Alguém vem aqui e te ensina e você vai acreditar no que está falando. Igreja seria um lugar totalmente fadado ao fracasso. E é por isso que a igreja está de pé há tantos anos, só nos deixa claro que igreja só podia ser coisa de Deus. É só por causa dele que funciona. Sabe o que eu acho lindo na igreja? A educação das pessoas. O hino pode estar feio, que a gente canta do mesmo jeito, não é assim? A pessoa pode ser ruim para pregar, que você não vai, você não joga tomate, você fica ouvindo. Eu acho lindo a educação da igreja. Na igreja não importa quem você é, quanto que você ganha. Na igreja você vê gente que ganha bem, servindo como porteiro. Você vê gente graduada na sociedade, cozinhando. É o único lugar onde a gente chega e a gente não vale onde a gente trabalha, ou o dinheiro que a gente ganha, ou a formação que a gente tem. Porque na igreja nós somos todos iguais. Isso é coisa de aleluia. Irmãos, eu estou no ministério itinerante já há alguns anos. Desde 2014, quando o Senhor me tirou do fórum. E igreja é um tem tão extraordinário que a gente vai para tudo quanto é cidade. Eu já vou a outros estados. Nunca vi aquelas pessoas, elas não me conhecem, mas só porque é irmão, aí você já vai para casa, você já vai jantar junto. Enquanto advogada, eu não chegava numa cidade, ou enquanto alguém que trabalhava no fórum, não é só porque eu trabalhava no fórum, que qualquer fórum que eu chegasse, ou eu trabalho no fórum, a gente é amigo, é assim que funciona? Não. Nós temos a mesma profissão, então eu vou dormir na sua casa. Faz isso para você ver, irmão, ninguém te recebe. Mas a igreja não é assim. Quando você diz, eu sou a igreja, em qualquer igreja que você chegar, você é recebido como um irmão. Você é acolhido, você é amado. É coisa de Deus a igreja. Por isso ela é algo tão precioso. E como trabalhar nesse corpo? É interessante que o problema que surgiu aqui era o cuidado com as viúvas. Então, eles terão que separar homens para levar a cesta, para resolver o conflito. E partindo do princípio de que essa era a problemática, nós poderíamos pensar que quando eles fossem selecionar esses homens, eles buscassem homens que saibam administrar, que tenham uma boa oratória para poder chegar, que sejam apaziguadores. Só que esses homens também serviriam mesas. E quando eles vão separar essas pessoas para esse tipo de função, dentro da igreja que está nascendo, eu quero que você atente para o que eles dizem. Eles dizem assim: escolham irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Precisa disso tudo? Só para entregar cesta? Só para poder acalmar uma confusão que estava tendo entre viúvas? O que eu quero te dizer é que no reino de Deus, uma água que você foi chamado para servir, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter boa reputação e você tem que ser cheio de sabedoria. Porque a igreja é o único lugar onde os seus dotes naturais não te capacitam para nada. A minha mãe é professora de faculdade, minha mãe é doutorando, minha mãe fala 3 idiomas. Minha mãe é habituada com falar em público. E aí um dia ela foi pregar, alguém convidou ela para pregar, e ela foi pregar e me mandou uma foto de tarde, ela estava com 7 Bíblias abertas na mesa dela. E ela disse que a pregação dela tinha dado 7 folhas. Minha mãe é muito crítica. Ela falou assim: será que o pastor me dá mais uns 2 cultos para eu terminar a mensagem que eu preparei? Aí eu falei: mãe do céu, não, mas vai dar certo, mãe. Aí eu acompanhei ela. Aí a minha mãe, como eu te disse, toda essa bagagem para falar. Mas aí, quando ela começou a pregar, ela pediu os irmãos para ficar em pé, esqueceu de pedir esse para sentar. Trocou o nome do povo, tudinho. E foi virando uma confusão que eu não entendi que minha mãe estava falando, ela não entendia, o povo da igreja não entendia. Quando nós foi embora, ela disse assim: a igreja é um lugar muito esquisito. Porque eu domino uma sala de aula, eu domino uma sala de faculdade, eu domino um cursinho, mas o altar não fluiu. Isso é prova de que na igreja não é sobre os seus dons. A igreja é coisa para capacitação do Espírito Santo. É por isso que você tem que se encher dele.
para dar aula para as crianças, para fazer a comida, para servir os irmãos, para tocar, para cantar, para esperar alguém na porta. Todo o trabalho da igreja é preciso ser exercido com a gente nessas condições. Sabedoria, missionária, sabedoria, parece uma coisa tão chique, só para alguém que vai servir mesa até. Irmão, se não houver sabedoria, a obra não rompe. Eu não sei como funciona aqui, mas em Anicuns a gente tinha cantina, então tinha culto terça, quinta e domingo, e tem cantina todos esses dias. E a turma da cantina reveza, e às vezes 3h30 a gente chegava na igreja, fazia salgado, fazia janta, então todo dia tem aquele movimento. Irmãos, a cantina é preparação para o céu. Porque aí junta um tanto de mulher, cada uma tem um tipo de receita, tem umas que não aceitam, a panela é dela, a melhor receita é dela, ela que sabe fazer tudo, se você quebrar mais um ovo na massa dela, ela te bate. É uma confusão. E aí chega aqueles irmãos snob para comprar da cantina, esquecendo que ali ninguém trabalha para ninguém. E trata quem está vendendo como funcionário. Eu já vi irmão dar piti, porque a irmã entregou a coxinha, o salgadinho que era de carne, aí pediu de frango e trocou. A pessoa desacatar o irmão tudinho, porque trocou salgado. Nós tínhamos uma líder de cantina, confeiteira de mão cheia, de uma doceria de muito nome lá em Anicuns. E ela se converteu e achou que ia arrasar, porque ela sabe fazer de tudo. Quando terminou a equipe dela, ninguém quis voltar com ela. Então não é sobre isso na igreja. Alguém está entendendo o que Jesus está dizendo? Canta bem, prega bem, cozinha bem, é aciada, tem um bom linguajar, mas tem sabedoria. Mas é cheio do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Quando for separar a gente, separa a gente assim. E aí, nós vamos observar que ele vai dizer, irmãos, dentre vós, gente para ser separado tem que ser gente que congrega. Você não pode pegar as pessoas por aquelas características boas que ele tem, está dizendo, pega gente de nós. Pega gente que congrega. Às vezes tem um que é muito bom, mas ele vem na igreja uma vez no mês. Você precisa pegar alguém que está aqui, que é irmão, que está no meio, que está misturado. Sabe, eu não sei como funciona, como eu estou dizendo para vocês, eu preguei poucas vezes na presbiteriana, não conheço muito bem o ritmo, né? Mas eu estou te falando dentro daquilo que eu conheço, da minha denominação. Não falta gente para cantar e para orar no dia de Santa Ceia. Não falta gente para querer fazer alguma coisa no dia que tem festividade, mas falta gente no ciclo de oração, falta gente no culto que não dá muita gente, porque as pessoas não querem sobre o trabalho, eles querem sobre o destaque. E aí que entra o perigo. Não é o que você faz, é como você faz. É por que você faz. É por isso. E aí ele vai dizer, pega alguém dentre vocês. Os irmãos aqui. Ele diz, boa reputação. O teu testemunho importa muito. Ah, não estou nem aí porque o povo pensa. Se enganou. Porque Jesus disse que nós somos testemunhas dele. E o que é testemunha? É aquela que evidencia, aquela que viu. É aquela que transmite a informação, a verdade dos fatos. Você é transmissor da verdade do Evangelho. Alguém vai acreditar em Cristo por meio do teu testemunho. É muito importante isso. Então importa sim o que as pessoas dizem. Porque eu particularmente conheci obreiros que conhecem Bíblia capa a capa, que domina hebraico, aramaico, grego, que conhece de tudo, mas é antipático, não cumprimenta ninguém, não tem amor com as pessoas, e isso não é suficiente. A menina que faz a sua unha, o cara que lava o seu carro, a pessoa com quem você faz negócios, o cara onde você compra carne, ele precisa ver em você gentileza, amor, bondade, boa reputação. E boa reputação não é o que você pensa de você. Porque quando a gente pensa da gente, a gente pensa que a gente é ótimo, é assim ou não é? Nossa, nem sei por que implicou comigo, eu sou tão boa.
Ah, não sei, não fiz nada. A questão é que reputação é o que os outros dizem a nosso respeito. É sério, né? Porque o evangelho é sério. Porque o evangelho não é oba-oba. Evangelho não é emoção. Evangelho não é religiosidade. Evangelho é preparação para a eternidade. Aí ele vai dizer, olha, nós não podemos parar de estudar e ensinar a palavra. Então a gente não pode, os apóstolos dizendo, a gente não pode se ocupar com esse serviço. Aí tem gente na igreja que classifica serviço. Não, o importante é só quem prega. Quem cuida das crianças não tem importância. Não, o importante é só quem canta. Quem fica ali recebendo não tem importância. Só que o que eles vão dizer aqui, e nós precisamos entender que tudo que você faz para o reino é importante, é que eles vão dizer assim, que nós vamos perseverar na oração e no ministério. Só que antes disso eles vão dizer, separa esses homens, o verso 3, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que eles consideram importante? Servir mesa. Cuidar de viúva. Irmão, é tão importante tudo que a gente faz na igreja, que às vezes eu chego na igreja e tem as irmãs com aquelas cadernetinhas escrevendo o nome dos visitantes. Depois elas trazem para o pastor vai falar o nome dos visitantes. Tem hora que eu chego em um tipo de igreja que pela cara da irmã que está recebendo eu tenho vontade de já ir embora. Gente, tem gente que fica num azedume na porta. Para que fica? Porque você é o cartão postal da sua igreja. Então, se eu já chego numa igreja onde a pessoa está, né? Gente, é sério, eu não estou inventando. Às vezes eu cheguei, aí para, qual que é seu nome? Aí fulano, nem olha na sua cara. Sabe, e nem é meme, é verdade. Então você precisa entender. Por isso ele disse, cheio do Espírito, com sabedoria, com graça. Eu nunca esqueci um irmão do celeiro diaconal que fica cuidando de carro da cidade de Itaúsu. Eu nunca vi um homem alegre daquele tanto na minha vida. A gente chegou e meu esposo ia estacionar o carro, de repente ele vem correndo e ele diz, a senhora é a pregadora, né? Eu falei, aham. Ele, não, vem cá, desce aí, varão. Eu vou tirar o meu carro, o senhor vai pôr o carro do senhor lá. O Alessandro falou, não precisa, irmão, eu ponho aqui. Ele, de jeito nenhum, eu não vou perder a oportunidade dessa nunca de abençoar vocês. Correu, arrancou o carro dele, colocou o nosso carro, pegou o bebê conforto, Samuel, pegou a mochila, não deixou a gente carregar. Eu falei, Alessandro, sabe quando você chega num lugar e você é amado, qual é a vontade que você tem? De ficar. Você quer voltar naquele lugar. Você acha que os outros é diferente? Não. Por isso, como você recebe alguém, o sorriso que você dá, a menção honrosa que você faz, o abraço que você entrega, a delicadeza e a educação, é extremamente importante. Não adianta ter a unção do microfone. Aquela unção que só baixa quando você vem fazer alguma coisa com o microfone na mão. Cara amarrado o culto inteiro. Quando é você, o céu e o fogo caem. Ah, pelo amor de Deus, irmão. As pessoas veem a gente. Nós precisamos ter sabedoria. Você já viu? Tem cantor que o céu só desce quando ele canta. O outro está cantando e ele não sente nada. Tem gente que cochila o culto inteiro. Ele só acorda na hora do momento dele. O fogo desce, fala até em língua. Vai ser estranho assim lá longe, né? Não são as línguas estranhas. É esse tipo de gente que é esquisito mesmo. Preparo. Espiritual, emocional. Porque tudo que se faz na igreja é importante. Uma irmã que lecionava para as crianças, e aí ela começou a ministrar para as mulheres no campo. E aí um dia alguém disse assim, fulana disse que ela precisa sair da escolinha das crianças, porque ela precisa fazer algo mais importante. Qual é o nível de importância que as pessoas dão para as coisas? Qual é o culto mais importante? O que tem mais gente? Quem definiu isso? Uma coisa eu aprendi com o Senhor, que se eu vou pregar para 2 ou para 6.000 pessoas, como o Senhor já me levou a pregar, o meu zelo em preparar a palavra precisa ser o mesmo. Se eu vou pregar numa mega festa, ou se eu estou pregando num ciclo de oração, o meu compromisso com a palavra precisa ser o mesmo. Se você vai cantar, se você vai dirigir, se você vai organizar, isso não depende da quantidade de pessoas, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Há valor nas almas.
Há valor nas almas. E há uma tendência do nosso coração a isso, né? Eu me lembro que eu tinha uma agenda numa fazenda, bem no começo do nosso ministério. E a pastora Gisele do Carmo, aqui de Goiânia, né, filha do nosso presidente, Bispo Oides, ela fez um convite para vir no seminário dela. Quando eu vi, adivinha, era a mesma data. Gente, que vontade de ligar para o pastor Alberto e falar que eu ia ficar doente naquela data, que eu não podia atender ele. Eu sozinha na mesa da minha casa. Eu falei, gente, mas deixar de ir lá na Gisele ia ser uma porta e tanto para ir lá na roça, no pastor Alberto. Porque dentro de nós existe a carne, e a carne não presta. E aí eu fiquei naquela mesa, eu pensei, eu podia falar, mas eu disse, Laura, você nunca foi assim, você vai ser assim agora. Mas seria a minha chance, aquela guerra entre carne e espírito. Só que quando eu fiquei ali pensando, eu disse, se eu for lá debaixo de mentira, eu tenho certeza que o Senhor vai me deixar passar vergonha. O Senhor vai me deixar sozinho. Por isso a motivação do nosso coração é tão importante. Não independe se é na roça, se é na cidade. Independe se é na igreja, se é na sua família, se é no seu trabalho. Para quantas pessoas você está falando, se é com microfone, se é sem microfone. Você precisa amar o reino. Você precisa entender que tudo é importante. Aí eles vão separar esses homens, e dentre eles Filipe é separado. E a Bíblia diz que nesse momento há uma explosão de perseguição contra a igreja. O texto vai dizer para nós que em Atos 8, versículo 1, vai dizer que há dispersão dos cristãos. Todos os cristãos são esparramados. Os apóstolos ficam em Jerusalém. A partir dessa perseguição, não tem mais ninguém impondo mão, não tem ninguém separando e dando nome para cargo. Menina, agora é cada um por si, Deus por todos. E aí no esparramote não tem anjo, não tem revelação, não tem profeta rodando, não tem carta chegando para você tirar foto e se sentindo importante porque fui nomeado a isso, não tem terno brilhoso, sapato de couro de jacaré, não tem. Só que a Bíblia diz que Filipe, ao se esparramar, ninguém mandou Filipe pregar. Filipe não foi consagrado a evangelista, a pastor. Filipe, em consagração, continua sendo um diácono. Mas Filipe escolhe ir para Samaria. E Filipe escolhe o lugar mais difícil de fazer a obra, porque você conhece sobre Samaria. O que a gente quer fazer? As coisas mais fáceis. Nós nunca queremos renunciar. Eu quero servir aonde me convém e quando me convém. E quando me chateia, o que eu faço? Pastor, obrigado, mas eu estou deixando o ministério. Não dei conta. Eu estava vendo uma menina mandando uma mensagem num grupo da nossa igreja. Eu não sei quantos dias ela está de ganhar neném, mas parece que ainda faltam uns meses. Ela disse, irmãs, eu sumi da igreja, sumi dos grupos, não converso no grupo, porque daqui a uns meses eu vou ganhar neném. Eu falei, mas que trem esquisito é esse? As pessoas somem da igreja por tudo. Só que quando, provavelmente, quem não gere quer o milagre, até Deus dá o menino, tem tempo e hora para vir buscar o milagre. Assim ou não é que a gente faz? Até que Deus dê o serviço, a gente vem para a campanha, vem para a vigília, vem para a oração. Eu não entendo esse tipo de gente que a primeira coisa que ele dá tempo quando qualquer coisa acontece é a igreja. Eu não vou porque eu estou triste, eu não vou porque eu estou cansado. Irmão, a igreja é o único lugar do qual não podemos dar tempo. Porque ela é prioridade na nossa vida. Filipe, ao descer, ele vai para Samaria. Ele quer o lugar mais difícil. E tem lugar que tem gente tão difícil que a vontade é de jogar esse povo fora. Mas já tem vontade de jogar alguém fora? Direto na igreja a gente tem essas vontades. E os outros também dão vontade de jogar a gente fora, tem hora. Porque a gente dá muito trabalho. Aonde tem gente, tem trabalho. E aí Filipe escolhe exatamente o lugar complicado. Só que a Bíblia vai dizer que Filipe chega lá em Samaria, Atos 8:5. E você vai entender por que obra de Deus só se faz revestido do Espírito Santo. Porque olha o que o texto vai dizer, Atos 8:5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E Samaria, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Eu não sei se o seu campo, a sua família lá é difícil. Eu não sei se é seu trabalho, eu não sei qual é o departamento da igreja, eu não sei o tipo de gente que você está lidando, que é muito difícil. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: se a motivação é o reino e você está revestido do Espírito, vai dar fruto nessa terra. Rabacalaiaçoi. Uribiai kemenasou de calaiacei. Unanimemente. Não tinha ninguém que não prestava atenção no que Filipe estava dizendo. Eu me lembro de um pregador comentar uma coisa, de que durante a pregação de alguém, uma pessoa dormiu, e aí o pregador olhou para a pessoa que estava lá e falou assim: acorda ele aí. Aí o cara falou: o pregador, acorda o senhor que fez ele dormir. Sabe, porque às vezes a gente culpa a igreja. É o povo que não recebe, é o povo que não gosta da palavra, é o povo que não quer participar, é o povo que não está nem aí para nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: não somos nós que chamamos a atenção, não somos nós que despertamos, é o Espírito que está em nós. E se pregamos no Espírito, se cantamos, cozinhamos, trabalhamos, discipulamos no Espírito, algo acontece. Algo acontece. Só que lembra que eu te disse que quando foi separar os diáconos, eles disseram: gente de boa reputação. A Bíblia diz que o povo ouvia Filipe porque via também sobre a vida dele. Irmãos, é tão importante que no reino as pessoas vejam e ouçam a mesma coisa na sua vida. Porque quando a gente pega esse microfone, todo mundo fala bonito. Todo mundo tem teoria bonita, todo mundo sabe sobre tudo. O problema é quando a gente entrega o microfone e vai embora. Porque falar sobre amor é lindo, amar é outra história. Falar sobre caráter, ter caráter, outra história. Ensinar como os outros devem criar os filhos, ok. Criar os filhos da gente é outra história. Ensinar como tem que ser um casamento, mas e ser casado segundo a palavra? Outra história. O que nos falta não é gente que fala bem, é gente que vive o que prega. Rabashi kalaya se. Ramanda kalamaya soya. Ikimina vai. Eu sempre falo sobre esse exemplo porque foi uma coisa que me marcou muito. Meu esposo, eu não dirijo, só meu esposo que dirige. Então a gente viaja, e o Alessandro é um excelente motorista. Desde 2014 a gente está na itinerância. E o Alessandro até hoje, ele tomou, se não me engano, com essa ele tomou esses dias, 3 multas ao longo desses anos todos. Excelente motorista. Só que ele tomou uma multa, e uma multa cara. E aí, quando ele tomou essa multa, ele veio e falou: nossa, Laura, eu tomei uma multa, tal, é 1.000 e tanto, não sei o quê. Eu acho que fazer ultrapassagem no lugar que não deve. E aí, a gente, lá na sanduicheria, ele lá um dia, e alguém chegou e falou: Alessandro, eu conheço gente lá dentro do Detran que quebra essa multa para você. E aí o Alessandro disse: eu já imaginei sua cara quando a pessoa falou aquilo para mim, Laura. Ele chegou lá em casa, riu e falou: o que você acha? Eu falei: não, eu acho ótimo. Aí a gente vai, o cara quebra a multa, e num domingo desses aí que eu estiver pregando, o cara vai para o culto. E aí eu estou lá pregando sobre honestidade, sobre caráter. Com certeza ele vai aceitar Jesus no final do culto. Você está entendendo o que é a vida, meu irmão? Você briga com alguém no trânsito, você não sabe que dia ele vem na igreja, você não sabe onde você vai encontrar com ele. Você faz feiura na escola dos seus filhos, briga com o coordenador, briga com o professor. Para mandar calar. Fica de mal de parente, dá vexame em almoço de domingo, e depois diz: o povo dos meus parentes não quer Jesus, não quer você. Não quer o Jesus que você diz que serve. Isso é muito sério. A menina que faz a minha unha, um dia ela dizendo: Laura, eu tenho uma preguiça quando fulano da sua igreja pede eu para fazer a unha dela, porque ela é uma mansa.
Ela acha que eu tenho o dia todo para ficar por conta dela. Ela para, ela lancha, ela leva a menina à escola, eu tenho que voltar. Ela não pensa na gente. Você está entendendo que é nos mínimos detalhes, igreja? Nas mínimas coisas. Por isso as pessoas viam Filipe e acreditavam no que Filipe dizia, respeitavam o que Filipe dizia, porque Filipe não era alguém no culto e alguém fora do culto. Filipe tinha poder durante e ao final da pregação. Filhos que não querem Jesus por causa da ausência de exemplo dos pais. Filhos que odeiam a religiosidade da família que pertence. Porque uma coisa é ser religioso, a outra é ser cristão. Que os nossos filhos vejam Cristo na nossa vida. Que a nossa família respeite a unção que carregamos pela vivência diária da nossa história. O texto diz que a obra em Samaria cresce bastante. A Bíblia diz que espíritos imundos saíam de muitos que tinham, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha o que Filipe fez na unção do Espírito naquele lugar. E a obra cresceu, e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, porque aonde Deus está, há alegria. Vai tudo bem, tudo ótimo. Só que a Bíblia diz que logo os apóstolos ficam sabendo que Samaria recebeu a palavra por meio da pessoa de Filipe. E aí o texto vai dizer para nós no verso 14 que vai mandar para lá Pedro e João. Pedro e João é liderança sobre Filipe. Ninguém quis ir para Samaria. Filipe foi. Filipe pregou, ninguém queria pregar. Agora chega Pedro e João. A casa está toda arrumada. E aí, se você não sabe o que é hierarquia, se você faz obra por causa do seu próprio ego, aí aqui você já saía da igreja. Sabe aquele coral petecado que você pegou assim, aliou um coral. E quando o coral estava mais bonito, alguém disse, agora dá licença que nós vamos mudar a liderança. Sabe quando você faz a igreja, o pastor acabou de colocar a cadeira e chega alguém e diz, ô pastor, Deus abençoe, que obra linda, agora o senhor pode ir que eu que vou tomar conta da igreja. Irmãos, o nosso ego não é preparado para isso. Nós não queremos ser substituídos. Muito menos quando as coisas estão dando certo. Só que uma coisa linda na igreja é que nós precisamos honrar e respeitar a unção que o outro carrega. Porque você nunca tem tudo. A Bíblia diz que Filipe pregou, o povo escutou, Filipe orou, saiu o demônio, paralítico foi curado, coxo foi curado. Só que a Bíblia diz que aí chega Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Oração com recebimentos de Espírito Santo não é coisa para Filipe. Já é coisa para os apóstolos. Eu aprendi a respeitar as minhas lideranças. Porque isso é princípio fundamental para crescimento espiritual. Quando eu comecei a pregar, o pastor Edmar, que foi o meu pastor a vida inteira, né, até um ano atrás, ele fez faculdade comigo. E o pastor Edmar era muito reservado. E eu não tinha essa amizade assim com ele. Tinha muito respeito e admiração, mas não tinha amizade. E eu comecei a pregar, comecei nas fazendas, aí um dia alguém disse assim, você tem que falar para o pastor Edmar que você está indo pregar. Aí eu falei para essa pessoa, eu não. Ele nunca foi nem me visitar, porque eu era dessas que não tinha filtro e achava que isso era bonito. E aí falei assim para o obreiro, ele disse, não, mas você precisa conversar com ele. Eu falei, não, ele não manda em mim. Fui mais umas 3 fazendas, preguei sem falar que estava indo. Aí aquilo começou a me incomodar. Gente, eu estou para conhecer um homem mais sábio do que o pastor Edmar. Aí marquei um dia para falar com ele. Aí cheguei e falei, pastor Edmar, o negócio é o seguinte, estão me chamando para pregar, um irmão disse que eu tinha que falar para o senhor, e eu falei que o senhor não mandava em mim, nem que o senhor nunca me visitou. Só que eu fui ficando incomodada e aí eu vim aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, e como você é assertiva, minha filha, eu não mando em você. E realmente nunca te fiz uma visita. Mas o fato de você vir me dizer aonde você vai é só porque eu te amo tanto que eu queria te cobrir com a minha oração. Irmã, tem pedaço da minha cara até hoje no gabinete.
Eu olhei para ele e falei, meu Deus, como eu preciso aprender. Sabe, essa dificuldade de ser mandado, essa dificuldade de honrar a unção que alguém carrega, a dificuldade de respeitar o que alguém tem de bonito que você não tem. Nós precisamos entender isso, que há porções que Deus deu para alguém e não deu para a gente. E não é sobre alguém puxando o saco, por isso que está lá, cresceu. Não, o Senhor dá uma porção para cada um. E quando a motivação da gente é o reino, não importa onde te coloca, não importa quando você entra ou quando você sai, você bendiz e glorifica do mesmo jeito. Isso é um coração serviçal. E não é fácil ser assim. Eu e meu esposo liderávamos o Ministério da Família lá no campo de Anicuns. E eu dava aula na escola dominical. Só que quando começou as agendas, eu não consegui conciliar as coisas. E um dia, no final do ano, eu falei, pastor Edmar, eu não estou conseguindo conciliar. O senhor acha que eu devo atender as viagens ou eu devo ficar aqui na igreja? Ele falou assim, não, eu não vou te prender. Eu queria muito, mas eu sei que o Senhor vai te levar, Laura. Então, você vai atender as agendas, eu coloco outro professor, coloco outro líder, e quando o Senhor te deixar, você funciona na igreja. Ok. Final de ano, eu já sabia, eu não tinha falado para ele. Só que quando ele leu o nome de outro casal, eu queria morrer de tristeza. Aí eu fui embora e falei, nossa, Alessandro. Aí ele falou, nossa, a gente é feio, né, Laura? Nós não estávamos dando conta, mas quando pôs outro no nosso lugar, nós foi com o coração doendo para casa. Irmão, já viu que é desse jeito? Você fala, não, pastor, pode me tirar. Olha aí, o tanto de gente tem oportunidade. A hora que o pastor te tira, se ele visse o seu interior, você queria morrer. Porque a gente não quer abrir mão. Isso é a nossa carne. Mas Filipe é um obreiro cheio da presença. E a Bíblia diz, olha o que vai acontecer com Filipe. Ele vai sair das multidões. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou a Filipe para ele, levanta e vai para a banda do sul. Vai para o deserto, Filipe, de multidões para o deserto. Ele pregava para muita gente, agora ele foi mandado sair para pregar para um homem só. Nossa, tem gente que não suporta trocar a multidão por um só. Tem gente que não aguenta perder um evento de muitos para cantar para 2. Tem gente que não aguenta liderar 20 e depois tem que liderar só 5. Só que Filipe, ele vai pegar só para um homem, o eunuco. Agora o que eu quero te dizer é que o melhor lugar de se estar e de servir é onde Deus te colocar. Porque quando você pensa, Filipe perdeu muito, ele estava na cidade, pregando para a multidão, famoso, topíssimo, tudo que o homem falava, o povo acreditava. Aí chega 2 que não pôs a mão na obra e vai tomar conta da obra, ainda tira Filipe para o deserto, parece injustiça ou não parece? Se eu te contar essa história, na visão humana, alguém vai dizer, o ministério de Filipe está caindo. Porque nós medimos ministério e serviço para o povo conta alma igual conta boi. Você já viu como é que está o negócio? Aí põe a foto do evento e diz 20 almas para Jesus, 30 almas para Jesus, 40 almas para Jesus. A gente mede sucesso ministerial pela quantidade de vezes que você trabalhou, o tipo de departamento que você atuou, quantas pessoas você dirigiu, quantas coisas você cuidou. Quem fala da vida de Filipe está dizendo, o cara caiu muito, porque saiu da multidão para o deserto. Mas quando o céu olha, o céu diz, Filipe, seu ministério é crescente. Trabalha, sei. Quer saber o que aconteceu com Filipe no deserto? Primeira coisa, no deserto, Atos 8, 26. Quando Filipe desce para Samaria, ninguém manda. Ele foi porque ele já tinha entendido a ordem do ir. Quando é para ir para o deserto, Atos 8, 26, a Bíblia diz, um anjo fala com Filipe. Aleluia. O mundo está olhando e está dizendo, está decaindo no ministério. O céu está olhando e está dizendo, está crescendo tanto que eu já mando anjo conversar com ele agora. Depois você vai ver que no deserto, Atos 8, 31, nunca Filipe teria andado numa carruagem daquela. Em outra situação. Filipe entra na carruagem do eunuco, carruagem real. Agora é para acabar tudo mesmo. A Bíblia diz que daqui, Filipe foi simplesmente arrebatado. O que é isso, meu irmão? Arrebatado.
Deixa eu te dizer uma coisa. Que o seu ministério não cresça segundo a ótica do homem, mas que o seu ministério cresça segundo a ótica do céu. Porque quando você cresce na direção do céu, as experiências que você tem são extraordinárias. 20 anos vão se passar, desde que Filipe se propôs a servir ao reino de Deus desse jeito. Nós vamos para Atos 21, capítulo 8. Eu queria que você pensasse, eu não sei como terminou a história desse tanto de pastor, que o pastor leu aqui. Eu não sei como essas pessoas encerraram a carreira. Mas o que eu aprendo em Deus é que algumas histórias nos foi deixadas. Saul começou bem, terminou mal. Judas começou bem, terminou mal. Davi errou demais durante o seu caminhar com Deus e pagou um alto preço por isso. Só que Filipe é um homem que eu quis falar dele, a respeito dele com você nessa noite. Porque para mim Filipe é uma lisura ministerial. Eu conheço muita gente que faz a obra em vários departamentos, em várias posições. E algumas pessoas, quando se reportam à obra, elas sempre se reportam à obra como uma coisa pesada, cansativa, exaustiva. Eu conheço gente que faz a obra e acredita que os filhos foram perdidos no caminho por causa da obra. Eu conheço pastores que os seus filhos não ficaram na igreja e eles atribuem à igreja a culpa dos filhos não estarem lá. Mas eu não creio nisso. Eu não creio num Deus que nos chama e nos deixa sozinhos no meio da caminhada. Como eu disse, desde 2014 nós vivemos de viagens em viagens. A minha filha vai fazer 18 anos agora em julho, e agora veio o Samuel com 1 ano e 9 meses. E sempre uma preocupação que eu e o Alessandro tivemos é que a Bruna não odiasse a igreja pela forma errada de nós fazermos a obra. Sempre que a gente saía, irmão, tem igreja que ridica comida, ridica lugar de dormir, ridica tudo que você pensar. Mas eu e meu esposo sempre nos dedicamos a tirar do nosso bolso para complementar uma comida boa para nossa filha, para dar um lugar bom para ela dormir. Nunca falamos de defeito de igreja junto com a Bruna. Nunca reclamamos do que passamos na estrada, para que a minha filha não tivesse a imagem de que a igreja é um lugar ruim e de que servir é algo pesado. Uma coisa que me fez amar mais ainda meu marido é a disposição com que ele serve ao reino. Ontem, durante o tempo todo em que eu pregava, ele ficava dentro do carro com Samuel. Alessandro faz isso há anos. Aí eu chego lá, e aí, amor? Ele, não, nem vi. Tem 3 horas que eu estava num culto e ele do lado de fora. Às vezes eu chego pensando, não, hoje ele vai estar de cara feia. Que nada. Já aconteceu do Alessandro. O Alessandro vai cozinhar, vai arrumar a casa, porque sabe que eu tenho que estudar. O profeta é doido e tem dia que dá umas loucuras na gente, que você se tranca dentro do quarto. E ele entende, não é hora de mexer com a Laura. E quando eu saio, ele já arrumou os meninos, ele já fez a comida. Ele já intercedeu por mim. Deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que Deus não levanta uma pessoa na casa. Deus levanta uma casa. O propósito de Deus é levantar uma casa. Quantas vezes a minha filha estudou a semana inteira, chegar sábado, mala, casa dos outros, estrada. Come a hora que der, do jeito que der. Nem todo mundo é legal, irmão. Tem lugares que você chega que a sua vontade é ir embora para a sua casa. Mas não é assim. Isso é reino. Reino é sacrifício. Mas sacrifício em amor. Às vezes, a gente parava, pegava um pão. O Alessandro criou a mochila missionária. Irmão, tem de tudo dentro da nossa mochila. Porque nós somos cafezeiros. Pensa num povo que bebe café de meia em meia hora. E aí o pai dele torra o café, a hora que vai sair ele já moe, faz uma latinha cheia, e é bolacha, porque você sabe o tanto que crente come, irmão. E aí nós cansamos de chegar nos lugares, os outros não estão nem aí, te coloca num hotel e só te busca de noite, e você vai comer nuvem até a hora do culto. Sabe, cansamos de ir pregar e as pessoas dizer, Deus abençoa, ok, Ele abençoa, irmão, mas tem custo. E a minha casa não se veste com, irmão, vou te pagar em oração, enche meu tanque aí, que Deus te abençoe. Não é assim que funciona. Então a gente já viveu coisa demais. Irmão, já ganhei oferta de cheque sem fundo de pastor de igreja. Você não está entendendo o que é o ministério da itinerância. Só que eu e minha esposa sempre deixamos claro para a Bruna.
Nós sabemos em quem temos crido. E sabemos para quem temos trabalhado. Filipe faz a obra ao longo dos anos. E depois de 20 anos, Atos 21, 8, a Bíblia diz assim. Queria que você lesse, eu encerro aqui. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista. Lembra que quando ele saiu, ele tinha sido consagrado ao diaconato? Só que Filipe nos ensina uma coisa, tem gente que trabalha para ganhar título. E tem gente que só trabalha porque tem um título. Filipe não fez nem por uma nem por outra. Filipe fazia porque amava o reino. E quando você faz porque ama o reino, o título é questão de consequência breve. Eles chegam na casa de Filipe, Filipe agora já é um evangelista. Só que a Bíblia vai dizer mais. Que era um dos 7 e ficamos com ele. Irmãos, os apóstolos não andavam sozinhos. Eles sempre andavam reunidos. Ficamos com eles, a Bíblia está dizendo que ficaram muitos dias na casa de Filipe. Você já recebeu alguém na sua casa e você sabe se alguém tomar o café, almoçar e jantar já é uma despesa grande a mais, verdade ou não? Eu estou falando de um grupo de crente. Na casa de Filipe durante muitos dias. Uma casa para sustentar um grupo de crente muitos dias é uma casa que Deus prosperou financeiramente. Depois de 20 anos, eu tenho um Filipe evangelista. Eu tenho um Filipe próspero. Quer saber o que é mais lindo dessa história? É que a Bíblia diz que tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. O ministério não vai distanciar os seus da presença do Senhor. Ministério não é peso que traz tragédia para a nossa casa. Eu queria que você entendesse que o ministério enriquece a nossa casa. Ministério é privilégio. Se Jesus não voltar, que essa igreja possa repetir mais 55 anos. E que você seja parte disso. Que a sua casa seja parte disso. Que os seus filhos e os filhos dos seus filhos sejam os pastores, os pregadores, os adoradores dessa casa, as tias, aqueles que recebem, os que limpam, os que cuidam dos sons, que trazem a água. Alabaia só. Que o Espírito Santo venha sobre ti nessa noite, te capacitando para essa obra. Manda cá e o sol, coloque-se de pé. Eu quero orar por você antes de retornar esse microfone. Como eu te disse, nós comemoramos hoje os 55 anos dessa igreja porque foi um trabalho crescente. Com certeza já viveu tantas situações, mas resistiu. Eu quero profetizar sobre essa vida nessa noite. Você vai resistir. Você vai ser um instrumento poderoso de Deus nessa terra. Como Josué, você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai trazer gente afastada da sua família. Deus vai converter corações a partir da sua história. Pessoas irão se inspirar em você para seguir no ministério. Ministério não nos tira para matar. Ministério nos tira para edificar. Tudo que se perde por causa do ministério será recompensado em Deus. Eu me lembro quando o pastor Edmar disse assim para mim: Laura, se você for aceitar a chamada,
Nunca acredite que você tem autoridade para dizer para Deus: eu deixei tudo e o Senhor está fazendo isso ou aquilo comigo. A gente não aceita um ministério interessado no que Deus pode dar. A gente aceita um ministério amando o reino e amando o que Ele já fez. Só que eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Deus não deve nada para ninguém. É do caráter dele ser justo. É do caráter dele recompensar. Se a sua motivação é nobre, haverá recompensa para ti. Ekalaia sorefa. Ramaios yokanefo. Ramaia soi teca. Irmãos, quando eu tinha recém saído do fórum, Deus usou um profeta e disse assim: o Senhor cuidará até dos teus cabelos. Um dia chega uma irmã, depois de ter me visto pregar aqui em Goiânia, bem no começo do meu ministério, ela vai até a Nicuns e chega com uma sacola de produtos de cabelo. Vita Hair, o nome dos produtos. E ela disse assim: Laura, você foi pregar na minha igreja, e enquanto você pregava, o Espírito Santo dizia: enquanto você for sócia dessa empresa, essa mulher não pode comprar produto de cabelo. Muitos anos se passaram e de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, a Jaqueline vai e entrega os produtos. Pessoas, quando nós mudamos para Goiânia, que disseram: eu não sei porquê, mas eu senti, eu quero dar uma cesta para a senhora aceita? Missionária, vamos ali em Campinas comigo, eu quero comprar um vestido para a senhora. Deus tinha dito por meio daquela profeta que estava aqui ontem, o Senhor tinha dito a mim assim: é o tempo do guarda-roupa na sua casa. Eu disse: é só coisa para o senhor, porque dinheiro eu não tenho. Aí eu vou na minha igreja, uma irmã da minha igreja disse assim: Laura, vamos em Campinas comigo, tal dia eu vou te dar um vestido. Eu falei: ok. Cheguei, entrei numa loja com ela. Não sei se é Elis Rabelo, uma loja, acho que é esse não. É isso. Me levou nessa loja. Quando eu cheguei, experimentei umas roupas e eu disse, peguei um vestido e disse: é esse aqui, Suiane. Ela disse assim: não, eu quero saber quais você gostou. E eu toda sem graça, eu vi o preço daquelas roupas. Eu disse: não pode ser só esse. Ela disse: não. A irmã Suiane pegou 10 vestidos para mim. Porque esse é o Deus que a gente serve. Ela disse assim: mas quem ganha vestido novo tem que ter sapato novo. Atravessamos a rua e ela comprou mais 2 sapatos. O dono da Kadosh congrega onde eu congrego. Tem 1 ano que eu estou congregando lá. Mas exatamente quando Deus disse que havia liberado uma unção do guarda-roupa, ele chega na minha filha e diz assim: Bruna, é para você ir lá na Kadosh pegar um vestido. Você tem algo diferente, menina. Final do ano nós chegamos lá. Falei: olha, o fulano falou para a gente vir. Aí a funcionária ligou e disse: vem cá, Bruna. Ele disse para você pegar 3 vestidos. A Bruna pediu para arrumar o cabelo, fazer sobrancelha, aquela coisa de moça de final de ano. Eu falei: Bruna, não tem dinheiro. Ela disse: ok, porque ela é uma menina presente de Deus para a minha vida. Só que Deus sabe do que ela teme, o quanto ela é parte desse ministério. E a irmã Gisele da minha igreja disse assim: Laura, antes de vocês descerem para Nicuns no Natal, me procura, porque eu tenho que dar um presente para a Bruna. Eu encontrei a Gisele tirou R$1.000 em notas da bolsa e disse assim: Bruna, isso aqui o Senhor mandou te entregar. Eu estou te pregando sobre um Deus que faz, sobre um Deus que tem poder. Se empenhe na chamada, se empenhe no amor ao reino, se empenhe no ministério. Buscai primeiro o reino dos céus, e o resto vos será acrescentado. Eu quero orar pelos obreiros e obreiras dessa casa. Eu estou pregando para profetas, homens e mulheres de Deus, jovens e crianças, que serão usados poderosamente na mão do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti em favor do Teu povo e da Tua igreja. O Senhor tem um propósito com cada um, uma chamada para cada um. A minha oração é para que o coração de cada um deles não se desvie da motivação correta, que eles não se percam na chamada nem na caminhada, que ela não se torne pesada e desgastante, mas que tudo seja feito com alegria e para a glória do Teu nome.
que até nos piores dias, porque esses dias vêm na caminhada, mas que haja aquela paz, a paz que excede todo entendimento, sobre o coração da tua igreja. Continua com as tuas mãos estendidas sobre essa obra, Senhor. Salve aqui nesse lugar, transforme aqui nesse lugar, mas também, Senhor, abençoe a vida daqueles que têm trabalhado aqui nessa igreja. Agora, Maia, sei. Entra com providência naquilo que os teus obreiros e obreiras te apresentam. Aqueles que amam a tua casa, amam o teu reino, amam fazer a tua obra. Cresça a vida deles, como o Senhor fez na casa de Filipe. Eu oro crendo e faço isso em nome de Jesus. Só quem acredita e concorda, porque o que é ligado na terra se liga no céu, levanta a mão e diz amém. Eu agradeço e retorno a quem direi.